Hoje eu estava numa dúvida muito grande, mas eu queria falar com as mulheres e com os homens. As crianças podem sair. Davi pode sair. Só não beija mais o chão, Davi. Está nem ouvindo. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 16, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, em nome de Jesus, com os olhos fechados. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra encontre em nossos corações um abrigo, mas que também, Senhor Deus, o Senhor possa fazer desta palavra uma razão, ó Pai amado, o Senhor possa fazer dela, Deus, algo em que nos firmamos, crescemos e amadurecemos. Fica conosco, nós te louvamos e sabemos que o Senhor quer falar conosco, então fala ao nosso coração, muda a nossa sorte. Em nome de Jesus, toda dureza de coração eu rejeito em nome de Jesus. Que o Senhor possa gerar em nosso coração fé, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a arca de Deus estava entrando na cidade de Jerusalém depois de 6 meses de uma tentativa de Davi, e este era o sonho de Davi, trazer a arca, porque ele sabia que quanto mais perto a arca do Senhor, mais rápido ele consultaria a Deus para saber, para ter retorno para a sua vida, para saber que direção tomar, que passo dar, aonde ir, quem ele deveria enfrentar, quem de fato era os seus inimigos. Então, depois de uma tentativa fracassada em que morrem 2 sacerdotes, Davi, enfim, consegue trazer a arca do Senhor. E a Bíblia diz que a alegria dele era tanto que ele traz a arca e ele sai saltando e pulando, se esquecendo até que ele era uma autoridade máxima, se esquecendo que ele era uma pessoa que conduzia o povo, esquecendo até dos bons modos, que ele era um rei, que ele era uma pessoa já de provavelmente uns 50, 60 anos de idade, não era a idade de ficar pulando, saltando. Mas a Bíblia diz que ele, ao entrar, uma pessoa está do lado de fora de toda aquela festa, que é a sua esposa, e a Bíblia diz que ela despreza essa situação. E ela despreza essa situação no seu coração. E aí eu te pergunto, o coração é sentimento ou é razão? Sentimento. Porque pela razão, ela deveria ter descido lá embaixo e perguntado o que estava acontecendo, se ela não estava a par de tudo o que estava acontecendo, se ela, por algum motivo, não veio ao culto passado e não soube o que estava acontecendo, de repente ela ficou um tempo sem vir ao culto e ela não sabia o que estava acontecendo, de repente ela não entrou na internet e viu os informes, de repente ela não assistiu um jornal nacional ou qualquer outro tipo de jornal, de repente ela não entrou, não viu nenhum artigo, nada. Mas o fato é que a arca estava, e se ela
uma situação e ela já calcula toda a situação. Ainda brinquei, eu não sei se é só as outras mulheres, mas a minha, hoje não, graças a Deus. Mas eu ia contar uma história para ela e ela já tinha a saída, já ia falando um monte de coisa. Eu não queria que ela me interrompesse, eu queria que ela ouvisse a história primeiro. Hoje ela aprendeu a ouvir toda a história. Mas nós também, homens, muitas vezes agimos pelas nossas emoções. Infelizmente, amados, há situações nas nossas vidas que nós não pensamos duas vezes antes de fazer ou tomar algumas decisões nas nossas vidas. Nós agimos tão somente pelas emoções. Vimos uma mulher bonita passando na rua e de repente nem analisamos e pensamos: poxa, eu sou um cara casado, compromissado, tenho filhos, tenho uma família. E fica assim, né? E de vez em quando até faz uma piadinha. Mas se tomarmos a razão, nós iríamos pensar: poxa vida, tem uma aliança na mão. A mulher vai olhar e falar: que cara sem vergonha. É isso que vai pensar, ou então vai gostar. Infelizmente. Mas geralmente, amados, e infelizmente nós agimos pelas emoções, não pela razão. E infelizmente Mical, nesse momento, age pelas suas emoções. E a Bíblia diz no versículo 20: saiu a encontrar-se com ele. Amados, ela nem espera Davi chegar. E presta atenção, amados, no versículo 20: voltando Davi para abençoar a sua casa. Amados, ele desceu para quê? Para abençoar a sua casa. Ele havia abençoado o povo, ele havia dado um pedaço de carne para cada um. Haveria churrasco na casa de todo Israel naquele dia. E todo Israel foi abençoado pelo sacerdote e pelo rei. E agora essa mesma bênção vai ser derramada sobre o seu lar. Mas as emoções de Mical estão tão afloradas que ela nem espera o marido abrir a boca para contar o que houve. Ela já vai descarregando em cima dele. A Bíblia diz: saiu a encontrar-se com ele. No mesmo versículo, Davi está descendo para abençoar sua casa, e ela já sai correndo, afoita, para jogar ao chão todo o projeto que Davi tinha para abençoar o seu lar, para dizer para ela: Mical, seja abençoada, seja mãe de filhos, seja próspera em tudo que você fizer, seja a primeira entre as mulheres do rei. E ela perde a sua bênção por agir nas emoções. Sabe, amados, aquela situação que você não segura. Você conhece alguém, você não se segura e logo vai namorando, entregando sem orar, sem buscar uma direção, somente pelas suas emoções. Sabe aquele negócio, amados, que de repente surge na sua frente e de repente você nem avalia, você nem analisa nada e simplesmente você vai fazendo? Sabe aquela palavra que alguém te deu e você não pensa duas vezes, já vai descarregando o caminhão de tranqueira em cima da pessoa sem avaliar, sem pensar? É isso que Mical fez. Ela diz assim para o rei: bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e de seus servos. Outra tradução diz assim: que bela figura hoje o rei de Israel, parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Que bela figura, parecia um sem vergonha. Mas pare e analisa. Pela razão, Davi iria para abençoar, mas ela não para ouvir. Como às vezes eu e você não paramos para ouvir nada, agimos no ímpeto, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não pensamos duas vezes, não analisamos o fato e simplesmente fazemos. Ela diz respeito
o seu marido. Ela diz respeita o rei de Israel. E ela diz respeita, amados, um homem cuja intimidade com Deus é muito grande. E eu preciso parar e analisar, amados, a quem eu tenho desrespeitado. Porque de repente é uma mulher de Deus, mãe dos meus filhos, meu filho, fruto de oração. De repente são os meus pais, aqueles a qual me criaram. De repente é meu patrão que eu estou desrespeitando. De repente até o culto, amados. Às vezes eu vejo as pessoas folheando a Bíblia, eu não sei se elas estão colocando a leitura diária, em dia, não leu durante o dia todo e deixa para ler na Bíblia, principalmente quando o pastor está pregando uma coisa que eu não quero ouvir. Ela desrespeita, amados. E o prêmio para o desrespeito, para as decisões que nós tomamos precipitadamente, não foi nada bom. A Bíblia diz assim, versículo 22: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quando as servas de quem falastes, dela serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O desrespeito à autoridade, isso eu falo para filhos e filhas, porque geralmente jovem e adolescente não tem farpa na língua, já vai descarregando dentro de casa, às vezes tudo que ouviu no dia a dia, e descarrega umas partes tranqueiras dentro de casa. Cuidado, cuidado. Eu já conheci muitos jovens fracassados, porque desrespeitaram a figura dos seus pais. Muitos, pessoas de idade, arrependidas e já não tinham mais tempo para pedir perdão para os seus pais. Porque agiam nas emoções, agiam no fogo, no sentimento, no achômetro. E eu lembrei de outra mulher, você não precisa abrir. Eu lembrei de Sara. Eu lembrei porque Deus prometeu para ela um filho e disse isso não uma vez, mas várias vezes. E um pouco antes do texto de Gênesis 16, Deus havia falado com o seu esposo, com Abraão. E a Bíblia diz assim, você não precisa abrir, depois se você quiser abrir, case. Versículo 2 diz assim, o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Deus acabara de fazer uma promessa, aparecer ao seu marido, e ele chega para ela, olha, recebi uma outra palavra de Deus. Mas como muitas vezes nós somos imediatistas, a Bíblia diz assim no versículo 4, vendo ela que não havia concebido, foi por ela. A Bíblia diz que ela resolveu entregar o seu marido para que tivesse um filho da sua serva chamada Agar. Ela foi imediatista. E muitas vezes quando uma mulher quer uma coisa, é para quando? Não, eu aprendi que é para ontem de ontem. Era para a semana passada, quando ela pede hoje. Porque, infelizmente, as mulheres são imediatistas. Mas nós também
E muitos homens são imediatistas, eles querem para agora. Eles querem que a esposa adivinhe que ele quer comer pudim no almoço. E ele esquece que o pudim tem um tempo de cozimento. E ele quer para onde? Ele já queria estar comendo pudim. Só que ele falou 11 horas da manhã. Não vai sair para o almoço da lição. Porque às vezes nós somos muito imediatistas em tudo que nós fazemos. Nós queremos para agora, do nosso jeito, para onde? Já deveria ter feito, já deveria ter saído. Por que você não fez ainda? Por que você não foi atrás ainda? Infelizmente, irmãos, Sara resolve cortar caminho, fazer mais rápido do que Deus, porque Deus estava demorando muito, porque Deus demora muito para responder. E eu não sou obrigado a ficar esperando Deus responder se eu posso dar um jeito, se eu posso dar uma arrumadinha na situação. Eu não preciso de Deus. Foi mais ou menos assim que ela pensou. E ela entrega o seu marido para Agar. E ele não é tonto, amados. A Bíblia diz assim: e Abraão anuiu ao conselho de Sara. É lógico. 80, 90 anos. Sara falou para ele: está vendo essa jovenzinha aí? Vai ter um filho com ela. Vai já. Né? Imediatista. Anuiu. Ideia boa, hein? Amado, você sabe todas aquelas bombas que caem em Israel? Você sabe toda a luta que há ali no território de Gaza contra Israel? Todos os inimigos ao redor de Israel, grande parte deles são filhos de Abraão com Agar. A descendência deles vem de Ismael. Então o que Sara fez? Agindo precipitadamente, agindo nas suas emoções, ela arrumou para a cabeça da sua descendência, ela arrumou para a cabeça dos seus filhos. E nem foi muito longe. Ele tinha uns 10 anos mais ou menos, e Ismael já começou a caçoar de Isaac. Já começou a caçoar dele. Já começou a falar dele. Olha o risadinho aí, porque o nome Isaac é risada. Já começou a caçoar, já começou o problema ali, amados. Mas todos e a maioria dos inimigos de Israel, eles são descendentes de Ismael, filhos de Abraão com a serva, ideia de Sara. Provavelmente você está colhendo consequências de ideias boas que você ou sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais tiveram, ou você teve. Você está colhendo coisa ruim, porque tomou uma decisão precipitada, falou um sim na hora, assinou na hora, não pensou duas vezes. Ligaram para você, te convidaram, você falou: beleza, é hoje. Te ofereceram para você, falou: quanto que é? Uma carreirinha. Beleza, né? Ó, um copinho, tá geladinho, brincando. Qual a consequência disso? Hoje eu vi um vídeo, uma notícia, uma criança de provavelmente 4, 5 anos, eu não sei quem viu a notícia. Quantos anos? 2 anos. 2 anos, Tinha pior 3 ainda. anos. 2 homens, não sei se é casal, eu sei que os dois estavam dando bebida e cigarro para a criança. Você está na Espanha? Mas o que é isso?
Aonde nós vamos chegar? Eu fico perguntando se era filho deles. Eu acho que não. Se eles tivessem um pouco de amor, um pouco de sentimento, eles sabem que uma criança de 2 anos não está preparada nem para beber nem para fumar. Aliás, te deram bebida na tua mamadeira? Não? Alguém teve bebida na mamadeira aí? Hã? Alguém teve nicotina dissolvida no leite materno? Eu acho que não. Se fosse bom, estava no leite. Já vinha no leite materno. Se fosse bom, não chamava droga. Se fosse bom, não chamava droga. E a gente sabe que tanto a bebida como o cigarro são drogas autorizadas, mas são drogas. Nada contra quem bebe, só contra a bebida. Se fizesse bem, amados, um bom pai não dá para o seu filho. Um bom pai. Porque sabe que aquilo faz mal. Meu pai fumava, eu já falei isso, talvez eu vá falar uns 500 anos, se Deus me permitir chegar aos 500 anos. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar desse fato. Meu pai fumava de 4 a 5 maços de cigarro por dia. Se você analisar 8 horas de sono e você colocar 16, você vai entender que ele fumava um cigarro atrás do outro. E no intervalo de um cigarro do outro, ele fumava um pareiro. E ele parou de fumar, preocupado em não dar exemplo aos filhos. Nós estávamos crescendo e ele simplesmente parou de fumar. E isso foi um exemplo para a minha vida. Eu aprendi a fumar 6 meses. Eu andava que nem um tonto, com cigarro assim na camiseta. Quanto já foi tonto desse? Né? Eu botava assim na camiseta. Um dia eu encontrei um parente, eu estava com cigarro na camiseta, eu não sabia onde eu colocava o cigarro. Nem a camiseta e nem o ombro, dá vontade de arrancar fora. Mas o dia que meu pai parou e falou assim: João, você está fumando? Eu parei para te dar exemplo. Na hora, eu falei: pai, eu estava fumando, eu parei agora. E nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Porque eu tive exemplo. Eu tomei uma decisão inconsequente, mas eu ouvi uma voz que me trouxe a razão. Sara, infelizmente, toma uma decisão precipitada antes. E aí eu fui me perguntar, amados, porque 1 Samuel 18, volta só um pouquinho. 1 Samuel 18, versículo 20. Ele começa assim: mas Mical, a outra filha de Saul, fazia o que por Davi? O quê? Amava. Sabe, amados, eu me perguntei, por que do amor ao ódio? Por que do amor ao desprezo? Por que a gente gosta tanto de uma situação, de alguém, de um emprego, de uma igreja? Sei lá, a gente gosta, e daqui a pouco a gente já não gosta mais. Você já parou para analisar isso? Você carregava um caminhão de areia por alguém, e da noite para o dia, você não pega uma colher de açúcar, daquela de cafezinho, sabe aquela colherzinha bem pequena? Você não pega uma colher de açúcar, de areia por causa dela. Você já parou para analisar, amados? Como é que da noite para o dia, algumas coisas na nossa vida deixam de ser, deixam de representar aquilo que representavam? E eu perguntei para Deus, por que Mical foi do amor ao ódio? O que aconteceu? Algumas coisas Deus me revelou, amados. 1 Samuel 31, você não precisa abrir 2, 3 e 4. A Bíblia diz que ela teve muitas perdas. Ela perdeu o seu pai e os seus irmãos.
o trono da sua família, ela teve muitas perdas. Talvez isso justifique um pouco do coração dela, mas muitas perdas. Eu não sei se você tem tomado decisões precipitadas, do amor ao ódio. Mical teve muitas perdas. Ela perde o pai e todos os irmãos num dia só, mortos num campo de batalha. Outra coisa que Deus me falou, não precisa abrir, 1 Samuel capítulo 25, 44, a Bíblia diz assim: tinha sido dada a Balte. Sabe, amados, depois que Mical ficou 10 anos depois que Davi ficou 10 anos isolado, correndo de Saul, Saul pega a sua filha Mical, que era casada com Davi, e talvez por pirraça entrega Mical a Bate, um dos seus homens. E ela teve outro relacionamento. E Deus falou no meu coração, ela teve outros relacionamentos. E talvez isso tenha feito agir nas suas emoções. Quando nós temos muitos relacionamentos, isso às vezes embaralha toda a nossa cabeça, irmãos. Não só relacionamentos entre maridos, mas até mesmo alguns amigos que confiamos e de repente alguma coisa aconteceu e isso nos fez separar, talvez relacionamento dentro de igreja e algumas situações nos fizeram. Mas o fato é que Mical teve relacionamentos e esses relacionamentos com certeza trouxeram na vida dela esse ímpeto. Porque ela amava Davi. A Bíblia diz que ela amava. Amados, essa mulher desceu esse homem de uma janela. Eu fico imaginando aquela dama de provavelmente 60, 70 quilos, descendo um marmanjo, um guerreiro, dos seus 20 e poucos anos. Davi já deixara de ser um pastor e agora se torna um guerreiro forte. A estatura média da família dele era alta. Então ele não era um baixinho, às vezes, como a gente às vezes escuta. O gigante é que era grande, mas ele não era baixinho. E ela desce ele pela janela e ainda esconde do seu pai o que aconteceu, porque ela amava. Mas de repente os seus relacionamentos mudaram a cabeça dela. Do amor ao ódio, do amor ao desprezo. Outra coisa, amados, a distância. Eles ficaram longe cerca de 10 anos. Às vezes, amado, a gente está alguém está do nosso lado e está distante. Você está me entendendo? Bem perto de você, amados, mas quilômetros. A esposa está falando para o marido e ele está lá nos gols da rodada, só balançando a cabecinha. De vez em quando está amarrando. Às vezes a irmãzinha está ali, não vale a pena ver de novo. Se não foi bom a primeira vez, a segunda ainda é pior, né? Mas vale a pena, né? Dizem que vale a pena ver de novo. O marido está assim, então, amor, eu estou com um problema, né? É amor, né? É amor. Ele está lá no beijo romântico, né? Ela não quer perder nenhuma cena, né? A distância tende a nos separar, tende a nos fazer agir de forma diferente. Distância é um caso sério, amados, e ela não precisa ser contada em quilômetros, ela pode ser de centímetros. A distância.
É por isso que a gente precisa se abaixar, abraçar pelo menos 3 a 4 vezes no dia. Senão a gente se torna um ser antissocial. A gente precisa ser tocado. As pessoas precisam dizer: olha, eu estou aqui. A minha linguagem do amor é toque, sabe? Então eu gosto de ser tocado e gosto de tocar. Eu preciso analisar realmente, amados, a distância na minha vida. Como é que está em relação a filhos, em relação aos pais, em relação ao casal, em relação aos irmãos. Se eu não tenho me distanciado, porque a distância me faz tomar decisões sem pensar, inconsequentes. Eu não tenho certeza que Abraão e Sara já não tinham uma afinidade muito grande. Estavam velhinhos, já haviam acabado os costumes. Abraão já não estava aquela coisa, estava mais preocupado com o gado do que com a esposa, distância. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes nos tornamos um ermitão. O ermitão é uma pessoa que resolve viver isolado dentro da nossa casa. Entramos dentro do nosso quarto e não queremos contato com ninguém. Parecemos um bicho do mato. E eu preciso ter cuidado, amados, porque isso me leva a tomar decisões impensadas e as consequências serão catastróficas. A gente vê Mical se tornando uma mulher estéril. O marido vai para abençoar e ela acaba sendo amaldiçoada. A gente vê Sara entregando o seu marido para uma mulher que acaba humilhando-a e ainda o seu filho se torna inimigo do filho. O filho dela se torna inimigo do seu filho, para o resto da vida deles e para o resto dos seus descendentes. Mas Deus me mostrou uma mulher, amados, e eu queria falar dessa mulher hoje também, bem rapidinho. Primeiro Samuel, capítulo 25. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Camelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando a sua ovelha no Carmelo. Nabal era seu nome deste homem, e Abigail, a sua mulher, que era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Eu vou continuar aqui, amados. A Bíblia diz o seguinte, olha para mim. A Bíblia diz que Davi estava fugindo de Saul e ele estava ali perto da possessão do Carmelo. E ele tomava conta das ovelhas deste homem chamado Nabal, que tinha uma esposa chamada Abigail. A Bíblia diz que os empregados de Nabal viam que Davi era como um muro ao redor dele. Ele mesmo, o próprio Davi e os seus homens apacentavam as ovelhas de Nabal. E quando chegou o tempo da tosquia, em que os pastores tiram a lã da ovelha e vão fazer dinheiro com isso, e vão vender e vão ganhar dinheiro com isso, Davi pediu uma ajuda para Nabal. Falou: olha, nós estamos aqui perto ajudando você e a gente está pedindo uma ajuda, ver o que vocês podem nos dar, ver o que o Senhor pode nos dar. E a resposta de Nabal foi muito insensata. Ele disse: olha, eu não vou dar nada para um servo que foi fugitivo do seu senhor. E tratou de forma áspera os homens de Davi que foram lá. A Bíblia diz no versículo 17: agora, pois, considere e vê o que has de fazer, porque
Amados, Nabal agiu de forma insensata, sem pensar, totalmente insensato, totalmente insensato. Esse homem estava tomando conta das suas ovelhas, estava protegendo os seus pastores, mas ele responde de forma insensata. E a Bíblia diz que Davi sai pronto para matar ele e a sua família. Esse era o projeto de Davi, acabar com todos os homens do sexo masculino, todos os homens da casa de Nabal, ele e todos os homens. A Bíblia diz que Abigail ficou sabendo disso só depois de um tempo. E no versículo 18 diz: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passa, 200 passas de figo, e pôs em jumento e disse ao seu moço: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Ela vai levar tudo isso para Davi. Ela agiu nos sentimentos ou na razão? Na razão. Amados, ela entendeu que a situação não era para ficar chorando nem lastimando. Ela entendeu, amados, que ela precisava tomar uma atitude diante daquela situação, porque a sentença já era contra a família dela por causa de uma resposta feita nas emoções. Ela entendeu que precisava fazer algo coerente. Então ela prepara tudo isso. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-lhe aos pés e disse: ah, meu Senhor, caia a culpa sobre mim. Amados, eu acho maravilhosa a atitude de Abigail. Ela corre para quem pode ajudá-la de fato. Ela vai de encontro ao problema. Ela se prostra diante de Davi, porque ela sabe o que há no coração de Davi. A Bíblia diz que Davi saiu para matar o seu esposo e a sua família, a sua casa. Mas ela entende outras coisas que nós vamos ver. Mas eu acho bonita a atitude dela de humildade diante do problema, da situação que está se levantando dentro do lar, dentro da casa dela. Ela tem a humildade de se prostrar, de se humilhar, de deixar de lado toda a delicadeza, todo e qualquer sentimento, e ela toma uma atitude real de se prostrar diante do rei. E ela diz assim: caia a culpa sobre mim, permite-me falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Ela diz assim: não se importa, meu Senhor, com este homem, versículo 25 de Belial, a saber, com Nabal, porque significa o seu nome, ele é Nabal, é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviastes. Isto é, eu não estava sabendo do problema, mas agora que eu soube do problema, eu corri para resolver. Sabe uma coisa, amados, que às vezes, infelizmente, acontece? Eu vejo muitas vezes ou um homem ou uma mulher descabeçado para as finanças. E você sabe o que é mais triste? É que a outra parte o acompanha. Em vez de um ser pé no chão, sensato, não. Vamos gastar? Ah, quando você tem 10 anos, vamos gastar os 12. Insensato. Em vez de um ser pé no chão. Poxa vida, nós temos compromisso, nós não podemos gastar 10 anos, vamos gastar 5, e olha lá, vamos comer uma pipoca cada um. Mas infelizmente, amados, nós vamos na onda. Às vezes o jovem não tem condições de sair e comprar alguma coisa, mas ele vai na onda e compra. Alguém precisa ter o pé no chão, pelo amor de Deus, dentro de casa. Alguém precisa acordar, ter o pé no
deixou ser sensato com relação à finança. Eu acho maravilhoso quando a Bíblia diz o seguinte: a viúva chega para o profeta e diz assim: eu preciso da sua ajuda. Ela vai procurar no lugar certo, beleza. O profeta dá uma direção para ela: olha, o que você tem? A princípio ela diz nada, mas depois ela se lembra que tem uma botija de azeite dentro de casa. Eu só tenho uma botija de azeite. Ele diz: olha, pega vasilhas com as suas vizinhas, põe dentro de casa e vai deitando azeite nas vasilhas. Ela faz isso. E quando acaba de encher, quando acaba as vasilhas, acaba de encher, acaba de cessar o azeite. E a Bíblia diz o seguinte: que ela volta para o profeta. Ela poderia ter vendido tudo, feito uma grande festa, uma grande comemoração. Agora eu tenho azeite de sobra. Mas ela vai perguntar para o profeta o que ela vai fazer com a bênção que ela recebeu. E a Bíblia diz que o profeta diz para ela: vende tudo e faz o quê? Uma festa? É isso? Não, vende tudo e paga as tuas contas. Depois vive com o resto. Você prestou atenção nisso, amados? Porque às vezes, amados, nós começamos a ser abençoados na nossa vida e nós esquecemos que nós temos compromissos. Nós temos conta para trás. Nós temos situações a acertar. Nós começamos a entrar no nível de louvor e adoração, mas nós esquecemos que humilhamos muitas pessoas no nosso passado. E nós achamos que é levantar a mãozinha e glória a Deus. Mas alguns anos atrás você humilhou uma pessoa. Você humilhou seu pai e sua mãe e não voltou para acertar. Isso é conta, isso é débito. Fez coisa errada e não acertou, isso é débito. Quando a gente recebe bênção, amados, primeiro a gente paga as contas. Primeiro a gente paga as contas. Depois a gente vive do resto. Mas tem pessoas que começam a ser abençoadas, amado, e se esquecem que o padeiro vendeu para ele pão fiado durante anos, e ele não pagou até ontem. Que ele comprou carne no açougue e viveu até ontem. Mas agora ele é abençoado, ele vai comprar lá no Alexandre. Só quer comprar uma carninha assim, sabe? Agora eu vou no Alexandre, eu não vou no açougue lá da minha casa, mas fiquei devendo. Mas primeiro eu pago minhas contas, depois eu vivo do resto. Eu preciso acertar o meu passado, as coisas que ficaram para trás. Não as lembranças ruins, essas eu deixo para trás. Mas tem situação na minha vida, amado, se eu aprendi sobre o perdão, eu preciso pedir perdão. Nós casamos virgens, mas nós passamos dos limites no nosso namoro. E nós sentimos o desejo de pedir perdão para o pai dela. Não, nós pedimos perdão. Porque algo nos incomodou, poxa vida. Eu não precisava, vocês concordam? Mas eu entendi que tem coisa que a gente tem que acertar. Eu já acertei com meu pai e com minha mãe antes dela falecer e pedi perdão de muita situação do meu passado, porque eu sei que eu os machuquei. E agora que eu estou em Cristo e conhecendo a vontade de Deus, eu preciso acertar. Não só minhas dívidas financeiras, amados, mas o meu passado. Talvez se a esposa Mical tivesse chegado para Davi e falado: Davi, olha, eu tenho uns trem no meu coração, eu tenho 10 anos de separação de você, eu conheci o cara, me relacionei com ele, me envolvi sentimentalmente com ele, perdi meu pai e minha mãe, eu estou mal até hoje. Você assumiu o reinado no lugar deles, a minha família perdeu. Talvez se ela tivesse feito isso, amados. Talvez se Sara tivesse sentado com Abraão e falado: Abraão, contar pelo filho, contar de pegar a criança no colo, uma velhinha dessa, será que Deus vai dar? Ora por mim, tira esse negócio da minha cabeça, eu estou querendo arrumar uma mulher para você. Questão de conversa, de diálogo.
Mas infelizmente, amados, não houve isso. Aqui, Nabote age nas emoções, mas presta atenção, Abigail sai para conversar, sai para resolver a situação que já estava caótica. A sentença já tinha sido dada, Davi saiu para matar todos os homens da casa dele. Seu marido, sabe Deus quem mais? Talvez os filhos de Abigail. E ela sai para conversar e ela toma uma decisão diferente, coerente. Às vezes a mulher fala muito e o homem entra naquela, vai falar mal dos outros também. Quantas situações, às vezes nós entramos no embalo. Tem alguém falando alguma coisa, nós vamos junto. Tem alguém fazendo algo de errado, nós vamos juntos. Nós temos que ser diferentes. É para isso que a palavra nos chama, é para isso que Cristo nos chama. Ela diz assim no versículo 28: perdoa a transgressão da tua serva. O Senhor fará a casa firme, pois de fato o Senhor fará a casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Ela pede perdão. Sabe, amados, quando a gente toma alguma decisão errada na vida, foi Nabote que tomou a decisão, mas Abigail fazia parte da sua família, então a decisão iria trazer consequência a ela também. E é por isso que ela pede perdão. Ela tem a humildade de reconhecer que o erro também foi dela. Ela não estava presente quando tudo aconteceu, ela ficou sabendo depois, mas ela toma como dela. Porque uma decisão errada de um filho, os pais também tomam, vão colher consequência daquilo. Está entendendo? Uma consequência errada dos pais, os filhos também vão colher consequência. Uma decisão errada de um funcionário, o patrão vai colher consequência. Nós estamos ligados. Eu preciso parar com essa mentalidade que o problema é meu, o problema é nosso, amados. O problema é nosso. E a culpa também. E eu preciso entender isso na minha vida, nas nossas vidas. Que consequências erradas tomadas, toda a família, todos os profissionais do lado, toda a igreja, a classe, todos vão colher frutos daquela decisão, daquela posição errada. E a Abigail reconhece isso e ela pede perdão. Ela se humilha e ela sabe, amados, e isso é maravilhoso, ela sabe que Davi é um homem de Deus. Sabe, amados, o interessante, o bonito, é que ela apela e ela sabe que é Deus, lá do Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Amados, ela sabe que Davi tem Deus no seu coração. Ela sabe que Davi, por ter Deus no seu coração, não vai tomar uma decisão precipitada. Ele vai ser coerente. Ele vai ser coerente. E é isso que acontece, porque Davi diz: olha, eu não vou fazer isso. Ele acaba voltando para trás, porque alguém se humilhou, reconheceu o seu erro e reconheceu que Deus, na vida daquela pessoa, podia mudar a sorte. E eu queria que você entendesse isso, que nas decisões erradas que eu e você tomamos, nós precisamos ter a humildade de reconhecer o erro. Está me entendendo? Eu preciso reconhecer, amados, e preciso pedir perdão. Às vezes nós somos muito orgulhosos. Eu pedir perdão, o outro que errou. Interessante. A Bíblia diz assim: se alguém vier trazer a oferta no altar e se lembrar que tem alguém que está machucado, magoado com ele, a Bíblia fala: põe a oferta no gasofilácio. É isso que a Bíblia fala?
A Bíblia diz assim: deixa a tua oferta no altar, não põe não deposita não. Deus fala assim: eu não quero essa oferta não. Primeiro você acerta a tua vida, primeiro você conserta, depois você traz a oferta. Está entendendo? Deus é bem claro, amados. Deus é um Deus de acerto, de conserto, de restauração. E ele diz: acerta primeiro, depois você vem e põe a tua oferta. Aí eu aceito, aí ela é recebida, aí você vai ser abençoado. Mas ele fala: primeiro se acerta. Nós não somos muito, né? Foi ele que errou, foi ela que errou, foi meu patrão, foi não sei quem, foi eu é que não sou capacho, não é assim? A Bíblia diz: humilhar-vos, e ao seu tempo Deus te exaltará. Humilhar-vos. Amados, a porta do céu é estreita, e eu tenho certeza que ela é baixa. De nariz em pé ninguém entra. Está me entendendo? Vai tomar no meio do nariz se tentar entrar. Então larga a mão de ser orgulhoso. A porta já é estreita e eu tenho certeza que ela é baixa. Só entra de joelho. Só entra de joelho. Só entram os humildes. Porque ao seu tempo Deus os exaltará. Está me entendendo? Às vezes as pessoas falam: isso é bobo. Foi pedir perdão para fulano, isso é bobo. Esse cara não vira. Vou trombar de novo, vou trombar a carriola de novo, mas eu vou fazer minha parte. Não tem problema que a pessoa está achando que está me fazendo de bobo. Sabe, às vezes vem casalzinho sentar comigo e fala: não, você quer? Nós estamos orando para namorar. Já está namorando, ó. Você finge que me engana, eu finge que estou sendo enganado, viu? Você finge que me engana, eu finge que estou sendo enganado. Só que você não está me enganando, você está se enganando. Quantas vezes meu filho saiu para ir na faculdade, mas ele ia lá no boteco. Aí uns tempos atrás eu ouvi dele: ó, pai, hoje eu vi aqueles jovens lá, tudo no boteco, e eu ralando lá. Se eu pudesse bater na cabeça deles e abrir e falar: olha, não faça isso. Mas, está me entendendo? A Bíblia diz que essa mulher se humilha e o rei volta atrás. E o que acontece com Nabal? E eu quero que você preste atenção nisso, versículo 36. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouca, nem muita, até o amanhecer. Presta atenção, pelo amor de Deus, no que ela fez. O cara estava de cabeça cheia. Está me entendendo? De cabeça cheia. Você não vai chegar para o teu pai e pedir dinheiro. Está me entendendo, João? De cabeça cheia, você não pede dinheiro para o teu pai, está de cabeça cheia. Depois você escuta um monte de história. Meu pai é ruim, meu pai é mau, hein? Espere esfriar a cabeça. Está me entendendo? O marido chegou em casa, amadas, queridas. O marido chegou em casa com a cabeça desse tamanho. Você pega um caminhãozinho, dá ré e despeja em cima dele mais um monte de coisa. Aí o cara vai para o boteco e você acha ruim. Aí ele vai jogar bola, você acha ruim. Ele liga a televisão, roda, você acha ruim. Espera esfriar a cabeça. Espera, dá um tempinho. Tem gente que acorda, mas esses dias eu estava vendo o testemunho de um pastor. A esposa dele acorda, os nervos à flor da pele. E ele tinha aconselhamento, tinha um negócio aceso.
E a esposa estava para chutar o balde. Porque ela acordava, ficava com aquela cara de quem chupou uma dúzia de limão. E aí todo mundo achando ruim. Ela sabe o que é limão. Eu já dei limão para ela chupar. E ela achou gostoso. É por isso que ela deu risada que eu falei do limão. E aí o que ele fez? Mudou a reunião para tarde. À tarde ela já engatou marcha. Ela já ficou sorrisinho. Porque ela acorda fechada. E eu tenho que aprender que às vezes a pessoa acorda. Não é que ela acorda de mau humor. Ela demora um pouco o processador funcionar. Está me entendendo? Tem gente que o processador ele não é Intel. Sabe? Ele é mais lento. E eu tenho que respeitar isso. Eu sei que tem marido que a esposa acorda assim. Né? Então espera o programa entrar no ar, né? Tem aquela coisinha assim, né? No meu tempo era aquela, como é que era o nome daquela ampulheta, né? Era a ampulheta, né? Que ficava virando assim, agora é a rodinha, né? Aí se você tiver uma internet daquelas, do chip lá, e fica assim, né? Você senta e fica assim, espera. Esposo. A cabeça da esposa está cheia, cuidou das crianças, passou o dia todo ouvindo berra de criança, trocando fralda cagada, fazendo comida, lavando roupa, tudo isso ao mesmo tempo. O marido chega, peraí, né? Mulher tem cabeça cheia. Eu preciso entender, amados. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 2, para tudo há um tempo e um modo. Eu posso falar do modo certo no tempo errado, está entendendo? Para tudo há um tempo e um modo. Eu posso falar no tempo certo do modo errado. Eu tenho que saber o tempo certo e o modo certo. Porque não adianta eu falar assim, amor, o que você está pensando? O que eu vou escutar? Vai lá, Satanás! Não quer entender? Falei do modo errado, eu vou escutar o modo errado. Porque tudo há um tempo, um modo. De repente eu chamo a atenção dos filhos na frente das pessoas, eles não vão gostar. Você gosta que alguém chame a atenção? Tua na frente dos outros? Não, né? Teus filhos também não. Meus filhos eu só falava assim, olha, fez bagunça em casa, nós acertamos. Aí eles eram muito espertos, saía do carro e fazia assim. Já dormia. Mas chegava em casa tinha conversa. Às vezes eu punha eles na cama e assistia televisão, um filme bom. Aí aparecia na porta. Vocês querem a conversa agora? Tudo há um tempo e um modo. A Bíblia diz que ela espera, olha aqui, pela manhã, versículo 37, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. No tempo certo. O marido está de cabeça cheia, está certo, de algo. Pode ser de problema, pode ser de dificuldade, pode ser um monte de coisa. Mas de cabeça quente a gente não resolve nada e não adianta ficar conversando. No outro dia, cabeça vazia, ele explica a situação. O homem ficou cheio de temor no seu coração. Porque falou no tempo certo. Ali, no versículo 17, no finalzinho, e não há quem lhe possa falar. Então não adiantava falar, porque ele já tinha agido, ele já estava certo de si. Amados, essa mulher soube agir no tempo certo. Ela se humilhou. Ela buscou acerto para a situação que ela estava vivendo. Ela agiu na razão, não nas suas emoções, na razão.
E é interessante, amados, ali no 39, quando ouviu Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor. E ali no finalzinho diz assim: mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Davi olhou para aquela mulher depois de viúva. Davi falou: essa mulher é sensata. Essa mulher, ela pensa para falar. Ela é humilde para reconhecer os seus erros. Ela sabe procurar ajuda. Ela sabe que Deus tem que estar nesse negócio. E é lógico que Ele quer essa pessoa do seu lado. E é esse tipo de pessoa, amados, que nós precisamos andar. A Bíblia diz que a mulher que fala muito, que briga muito, é pior do que goteira em dia de chuva. Mas tem homem goteira também, irmãos. Tem homem goteira, tem homem que fica assim, ó. Se cansa, é chato. É chato, né? Mas tem gente que é assim, goteira. É melhor morar num cantinho do eirado do que numa casa onde há contenda. Eu preciso entender isso para a minha vida. Filhos, pais, mães, esposas, profissionais. Eu preciso aprender isso para a minha vida. Eu preciso aprender a ser sensato. Eu preciso aprender com Abigail. Para que as pessoas possam querer ficar do nosso lado. Davi, quando viu a oportunidade, falou: essa é a pessoa que precisa estar do meu lado. Esse é o tipo de pessoa que eu quero por companhia. Está certo que não era a primeira esposa dele, isso não vem ao caso, mas eu queria que você entendesse que ele enxergou nela virtudes e quis ela do seu lado. É esse tipo de amigo que a gente precisa ter, jovens. É dessa forma, esposas e esposos, que nós devemos nos comportar para que nossos cônjuges queiram estar conosco. É dessa forma que a gente deve se comportar como profissional para que as pessoas nos chamem para trabalhar para elas. Porque se eu agir de forma precipitada e tomar decisões precipitadas, eu posso levar um casamento, uma família, os meus pais, eu posso levar a minha empresa, a minha igreja à falência, à esterilidade, por decisões erradas que eu tomo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que você orasse agora se você tem tomado decisões precipitadas, se você tem sido imediatista. Eu queria que você pedisse perdão nessa noite. Porque talvez as consequências dessas decisões, elas vão ser catastróficas na sua vida. Talvez algumas decisões precipitadas que você tomou, você esteja colhendo frutos. E eu creio que sempre dá tempo da gente consertar. Enquanto tivermos vida, sempre dá para consertar. Às vezes não dá para consertar mais o relacionamento quebrado, mas dá para consertar a postura que eu tinha com relação a outra pessoa. É tempo, filho, de você mudar de vida. Porque se você continuar a ser rebelde, fazer nas emoções, falar o que não deve, talvez a sua vida seja catastrófica.
nada vai dar certo. Então se arrependa, pense um pouco mais das consequências e antes de falar alguma coisa, pese numa balança. Chame a razão. Se você tomou decisões erradas, pelas suas perdas, eu sei que doeu, eu sei que não é fácil perder. Deus nos chamou para conquistar, mas as perdas existem. Infelizmente elas são necessárias, porque nem tudo na nossa vida é sempre. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Talvez você teve relacionamentos fracassados, mas isso não quer dizer que todo mundo é igual. Também não quer dizer que a pessoa que errou com você errou sempre. Talvez ela errou uma vez, ou talvez ela não saiba fazer o que é certo, é por isso que ela errou com você. Ela nunca foi ensinada a fazer o que era certo. Então não guarde de relacionamentos fracassados lembranças ruins. Entenda que você pode transformar em experiência. E pode fazer diferente. Porque se você está aprendendo, você já sabe como fazer diferente. Talvez se a distância tenha feito você tomar decisões erradas. Diminua a distância. Abra teu coração para conversa, para diálogo. Aprenda a olhar quem está do seu lado de forma diferente. Aprenda que essa pessoa precisa de um toque. Precisa que você olhe nos olhos dela e diga: eu te amo. Eu te amo. Seu pai precisa saber disso, a sua mãe. Sua esposa precisa saber disso, a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, sua companheira precisa saber disso. 1, 2, 10 vezes por dia. Seu irmão precisa saber que você o ama em Cristo Jesus. Que aquela cara fechada tua é só o jeitão da madeira. Seu patrão precisa saber que você está junto, olhar nos olhos dele e falar: olha, eu quero trabalhar bem, quero fazer o melhor. Mas se você fez coisas erradas, amados, corra para resolver. Abigail fez isso. Imediatamente abardou os joelhos e de alguma forma foi tentar resolver o problema. Se humilhou na presença do rei, se ajoelhou, se prostrou, caiu aos seus pés. Reconheceu o seu erro. Reconheceu Deus. Deus é o Senhor. E ela teve a sua sorte mudada. Então faça isso. Se a situação está difícil, eu queria te convidar, amados. Presta atenção, eu queria te convidar
você falar com Deus, para você acertar essa situação com Deus. O louvor pode ficar. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu pensar, meu falar, meu sentir, meu agir. Espírito Senhor, eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. Muitos aqui, Pai, estão e se encontram em situações de aperto, muito aperto, perdendo. Oh Deus, e nós nos achegamos ao Senhor porque sabemos que Tu és o Rei dos Reis, e prostrado nessa noite, te pedimos perdão por todas as decisões que tomamos erradas, como consequência chegamos aonde estamos hoje, prostrados, porque sabemos que os homens não podem resolver a nossa situação, sabendo que se o Senhor não fizer parte dessa situação, Pai, nós seremos sucumbidos. Se mantivermos o nosso coração duro igual na morte, o nosso fim será a morte, a esterilidade igual o Deus amado Mical, o problema eterno igual Sara. Mas sabemos, ó Pai, que prostrados e humilhados diante do Senhor, mediante o problema, nós teremos a benevolência do Rei. Eu te agradeço pela tua misericórdia, e esta misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Tenha misericórdia, Deus, pelas nossas decisões erradas, pela nossa inconsequência no falar que machucou pessoas. Nos perdoa, Senhor. Nós dependemos do Senhor, sabemos
sabemos que do Senhor é a guerra e nós não queremos vingança. Abigail lembra isso a Davi: do Senhor é a guerra, Ele lutará por você. Não queira vingança, não queira a morte das pessoas que te machucaram. Permita que Deus venha agir na vida delas. Não devo outra coisa a não ser o amor. Tenha misericórdia e perdoe. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, porque precisamos, Pai, tomar direções e decisões certas. Nos ajuda a tomar cada decisão que precisamos tomar, não nas emoções, mas na razão e na fé, porque fé é o firme firmamento de coisas que não se veem, mas se esperam. Fé não é sentimento, Senhor. Fé é convicção. Então permita-nos, ó Pai, andarmos em fé, na convicção da Tua palavra. Abençoa cada filho Teu nessa noite e nos direciona a fazermos o melhor. Em nome de Jesus. Não encerrou, não. Mas eu queria que você desse um abraço, meu irmão, está do seu lado. Se for teu marido, melhor. Se for teu pai, melhor ainda. Se você tem errado dentro de casa, aproveita o momento e fala: olha, eu pisei na bola. Me perdoa. Depois, se você estiver abraçado, quem estiver do teu lado, pode se assentar. Essa mulher linda vai dar os avisos. Um abraço no Sidão.